Alexandre Carvalho, dos blogs Geografia Olímpica Olitoque 2020, do canal do YouTube Sovurs e do grupo do Facebook Olitoque 2020, apresentando mais um livro, iniciando com os livros dos Jogos Olímpicos de 1964. Iniciando com esse livro, Olympia, Nippon und Wir, a Olimpíada Nipônica e Nós, a tradução. Ein Buch über die Olympienfahrt der deutschen Jugend de 1964. Um livro sobre a viagem olímpica da juventude alemã para 1964. É um livro que aborda as reuniões, né, de grupos de jovens durante os Jogos Olímpicos e no período que antecedeu esses Jogos Olímpicos. É um livro de Oswald Horn e Fritz Mevert. Curioso é que quando eu comprei esse livro, eu pensei que era um livro sobre os Jogos de 64, que teria os atletas e tudo mais, mas não é. Então vamos folheando já esse livro. Aqui, ó, a mesma capa da contracapa. Ó, Olympia Nippon, né, os Jogos Olímpicos Nipônicos e Nós. Um livro sobre a viagem olímpica da juventude alemã em 1964. Livro de Oswald Horn e Fritz Mevert. Aqui o índice, um prefácio. Um dos que contribuiu para essa reunião, Bruno Heck, Dr. Bruno Heck. Então é um livro que trata dessa questão, dessa viagem, né? Kanamichi de Pivotstein. Esse Kanamichi foi a peça-chave, né? Foi o ponto de apoio para essas viagens das Kapitelherren über die Japanese Sprache, pequeno capítulo sobre a fala japonesa, os esportes no Japão. Então, são, né? Aqui o Japão novo com o Japão antigo, mais um contraste do Japão novo com o Japão antigo, uma torre imitando a Torre Eiffel no Japão, que jovens japoneses no local antigo do Japão, a vestimenta, né, das mulheres, das japonesas, né, um kimono, e aqui uma senhora, uma avó carregando, né, conduzindo um netinho. Então, é um livro que fala mais dos costumes japoneses, então, um pequeno capítulo do idioma japonês. Deixa eu tentar focar aqui, ó. Então, não é um livro sobre atletas, aqui, ó, os jovens, né, a juventude e os senhores, os japoneses trabalhando na plantação de arroz, duas formas de tiro com arco. Aqui as formas novas do esporte, né? Uma análise do esporte no Japão, o Kendo, que é aquela prática daquela luta de bastão. E aqui uma pessoa do público, e, ó, dando um toque com o vôlei. Lembrando que o vôlei estreou nos Jogos de 1964, era um esporte, embora criado, né, criado lá antes de 1900, era um esporte internacionalmente novo. O esporte no Japão, aqui comenta as práticas no Japão. 11 anos da amizade da juventude entre japoneses e alemães. Aqui o encontro da amizade entre os japoneses, é mais ou menos isso, né? O rio de encontro da amizade dos japoneses, mais reuniões, porque havia esses campos de jovens, tanto na Alemanha quanto no Japão. E os japoneses e os alemães fizeram um intercâmbio, aqui os alemães no Japão e aqui os japoneses na Alemanha. Mais um campo aqui, ó. Isso foi em Roma, em 1960, esses campos
são tradicionais dos Jogos Olímpicos, é o aspecto cultural dos Jogos, aqui uma alemã e uma japonesa confraternizando, mais reuniões entre japoneses e alemães, preparatórias para 1964, aqui mais uma. Outro, ó, Denk ich zurück, que significa eu penso na volta, pensando na volta, pensando no retorno. Então aqui mais coisas do livro, ó. Tóquio não é o Japão. Aqui vai falando, vai expondo as várias cidades japonesas, Kyoto, Nara, Iga Ueno, Amagasaki, e aqui já fotos, né, dessas cidades. Aqui um templo religioso, outro templo religioso em Nikko. Aqui mais demonstrações em Nikko. Um Express, né, Tokaido Express, 250 km por hora, já naquela época. Um encontro entre os alemães e os japoneses, né, os japoneses recebendo os alemães aqui Nara, o templo budista em Nara. Outro aqui, um templo shintoísta em Kyoto. Mais imagens do Japão, aqui em Iga Ueno. Embaixo o pavilhão, encontro que os alemães tiveram. E aqui uma partida de futebol entre alemães e japoneses. Curioso isso. Um vestimenta, um chá japonês, aqui os alemães tomando chá com os japoneses. Esse intercâmbio das culturas dos jovens, né? Tanto os alemães quanto os alemães passeando lá pelo Japão. Homenagens em Kanazawa. Aqui o Monte Fuji. Aqui o Monte Fuji. E a cidade de Gotemba, aos pés do Fuji. Monte Fuji. Aqui Osaka. Mit Blaulicht durch Tóquio. A luz azul. Blaulicht, luz azul, através de Tóquio. Aí Karuizawa, Kanazawa. Então, Nagoya. São todas explicando, falando dessas cidades japonesas. Gotemba, Hakone, Yumoto, Hamuri, Yokohama. Para informar que o Japão não se limitava somente a Tóquio. Ausschreibung und Vorwettbewerb, que seria anúncios e competições preliminares. Das Bundeswehrlager em Berlim. Acampamento de eleitores em Berlim. Creio que para escolher, né, os representantes da Alemanha nessa viagem cultural até Tóquio. Vorbereitung und Erwartung em Frankfurt. Preparação e expectativa em Frankfurt. Aqui já é a escolha dos alemães que iriam para esses acampamentos, aqui já em Frankfurt. Encontro, os alemães se preparando para a viagem, né, tocando a flauta, e mais os alemães em Frankfurt, o embarque. 18 Flugstunden, 18 horas de voo.
18 horas de voo. Aqui a abreviação, né, dessa reunião, ó, Tokyo Olympics World Youth Camp. Esse encontro de jovens em Tóquio. Já é um encontro internacional. Aqui a abertura, né, a abertura lá no Japão, que aí seria do acampamento, né? Lager, Weltjugend, Lager é acampamento. E também a recepção no jardim de Shinzansu. Os alemães, e já a reunião com o resto do mundo. A marcha das delegações, aqui o Japão, acima a França, abaixo as norte-americanas, os norte-americanos, né, vamos dizer assim. Então eram encontros culturais, né? Aqui o príncipe Akihito com a princesa Michiko nessa cerimônia de abertura, e aqui outras autoridades japonesas e internacionais, né, prestigiando o evento. Então, mais um desfile através de Tóquio e a recepção na embaixada alemã. Parade durch Stock und Empfang in der Deutschen Botschaft. Nacionais e internacionais. Uma viagem ao redor da cidade. Um tour, né? Stadt, cidade, Rund, volta, Fahrt, viagem. Seria uma caminhada, né? Através da cidade. Empfang, recepção. Ein Tag, um dia no acampamento dos jovens. Aqui a tal da parada, né, que já foi anunciada ali, ó. E já um jovem, Tokyo Olympics World Youth Camp Party, desfile, né, dos jovens da Olimpíada da Juventude Mundial nas Olimpíadas de Tóquio. Mais desfiles pela cidade. Aqui o encontro entre eles, o símbolo aqui da Tokyo Olympic World Youth Camp. Mais encontro entre eles. Aqui uma japonesa pegando ônibus. Um local aqui do jardim, os jardins japoneses. Nesse texto fala que apesar do Japão ser pequeno, né, ele ter um limite territorial, ele possuía muitos jardins. Aqui o público acompanhando as provas esportivas, aqui um momento de confraternização na refeição, de novo também, né, no refeitório. Já um encontro no jardim, uma vista por cima dessas reuniões dos jovens, mais um momento aqui dos jovens disputando entre eles, confraternização, aqui esses famosos guarda-sol japoneses, né? Nem sei qual é o nome disso daí, uma trança antiga, aqui diz o texto, né? Alter Zopf, uma trança antiga, e aqui Lachans Nippon, japonesas nipônicas, né? Sorridentes. Então, um pouco desse encontro cultural que havia, né, nos jogos, os pequenos episódios. Aqui, ó, as Olimpíadas de nós, Roma, falando um pouco desse tipo de encontro que houve em Roma, e aqui a abertura das nações, né, a cerimônia de abertura e a marcha das nações através de Tóquio, para esses Jogos Olímpicos. Aí, os
Aqui já falando das competições, o Takashi Ono, que fez o juramento do atleta, o grande ginasta japonês. Aqui falando da disputa do salto com vara, fala de um domínio alemão, né? A Alemanha teve prata e bronze, mas a vitória acabou ficando com o norte-americano Frederick Hansen. Aqui o público, na cerimônia de abertura, delegação da Alemanha, que competiu unificada ainda, a oriental e ocidental juntas. Mais uma foto da cerimônia de abertura. Aqui a revoada das bexigas, não vi os pombos, vi as bexigas. A largada da prova de 100 metros, vencida por esse aqui, o Robert Hayes, dos Estados Unidos. Ainda teve medalha do Henrique Figueroa e do Harry Gerald, do Canadá. Figueroa de Cuba. A prova dos 10 mil metros, aqui o Ron Clark, da Austrália. O Mohamed Gamoudi, da Tunísia, que ganhou medalha. E o William Mills, dos Estados Unidos, que foi o campeão da prova. Ele tinha uma marca de 29 minutos e 10, fez 28 e 24, 28 e 20, na casa de 28 e 20, para conquistar uma surpreendente medalha de ouro. E aqui atrás tem um queniano, não sei se é o Kipchoge Keino ou o Naftali Temu. Então é curiosíssimo essa foto, parece mais o Naftali Temu. A vitória ficou com o norte-americano, com o William Mills. Mais aqui um momento, a prova dos 400 metros com barreira, uma competição de esgrima, o público, aqui um atleta, alguém de uma equipe pedindo aí opinião para quem estava na torcida, o alemão Jürgen Eschert, que venceu a prova individual de canoa, a Bebi Bikila, da Etiópia, campeão na maratona. Aqui um atleta realizando salto com vara, não está identificado, e aqui o pódio da prova do decathlon, medalha de ouro para o Willi Holdorf, da Alemanha, prata para o Hein Au, da União Soviética, e aqui o Wald, também da Alemanha, ficou com a medalha de bronze. E aqui uma tomada aérea, né, do ginásio, provas de natação. Mais textos falando sobre o decathlon, aí tem texto mencionando a disputa do levantamento de peso entre o Leonid Jabotinsky e o Yuri Vlasov, na categoria mais pesada, as disputas de judô, né, a derrota que o Japão sofreu para o Akio Kaminaga, sofreu para o Antônio Giesinck, na categoria mais pesada, a disputa da ginástica artística, disputa masculina, a Vila Olímpica, aqui os alemães passeando por Tóquio, perto ali, próximos da Vila Olímpica, aqui também outros alemães, né, incluindo aqui o Willi Holdorf, e a hora de autógrafos também, né, o Willi Holdorf dando autógrafos para os fãs. Aqui o fogo já da cerimônia de encerramento, e até o México, 1968. Curiosíssimo esse livro aqui sobre os jogos. A Minute der Beverkunde. A Minute der... A Minute... Não vi o que... significava. Mas aqui fala da disputa, né, da ginástica feminina. Uma visita ao dormitório olímpico, né, a final da canoagem, né, Canoe final em Dauerregen, na chuva. Aqui as disputas na natação, fala também da natação, o hipismo, que era a última prova, apagando a chama olímpica, e aqui já
começando com os últimos capítulos, né? Que seria o Abshed, a despedida de Tóquio. Aqui mais um momento do cidade industrial, Nagoya. Aqui o Ryukzon. Outro momento de passeio aqui também de barco. Templo budista, shintoísta, né? Shintoísta em Kamakura também, o grande Buda. E aqui duas construções, uma antiga e outra moderna. Um prédio antigo e um prédio moderno. Aqui a marcha em Bangkok, porque depois os alemães retornaram. E no caminho de volta do Japão, passaram em Bangkok, né, que é na Tailândia, se não me engano. Bangkok é na Tailândia. Passaram em Bangkok. E depois passaram no Paquistão, em Karachi, no Paquistão. Foram os últimos momentos deles. Então, há fotos aqui, né, tiradas em Bangkok, né, no mercado de peixe. Aqui um outro templo também, tudo ainda em Bangkok. Interessantíssimo, né? Para turismo aqui, os budistas ainda em Bangkok, né? Ainda e o povo assim paquistanês, né, de Karachi. Aqui já a visita pelo Paquistão. As viagens ocorriam desde 52, né, explicando. E por último, né, Caminho do México. Caminho do México. Já uma foto do México, tudo mais. Mas é um livro mais assim, que cobre um aspecto cultural e não um aspecto esportivo. Se eu soubesse, por exemplo, eu não teria comprado esse livro, né? Porque eu gosto mais de ver a competição esportiva em si. Oil Beating, 2005, Dresden, Alemanha. Esse livro eu comprei, veio de lá, da Alemanha, de Dresden. Aí, ó. Uma época que o dólar não estava tão alto, né, o euro. Então, vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado para iniciar 1964. Obrigado, Alexandre Carvalho, canal do YouTube Sovurs e também no Facebook, a Olitalk 2020 e os blogs Olitalk e Geografia Olímpica. Espero que tenham gostado. Obrigado e até a próxima.